Eis aí o nosso sumário, né, que nós iremos seguir. Uma pequena introdução sobre o algoritmo genético, principais conceitos, o ciclo dos algoritmos genéticos, que é o principal objetivo desse exercício, algumas aplicações e as referências, né, para a confecção desta apresentação. Está bem, vamos começar com essa frase, né, com esse pensamento de Darwin. Quanto melhor o indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, maior será a sua chance de sobreviver e gerar descendentes, né? Eu vou explicar agora mais à frente, nos próximos slides, o porquê dessa frase estar na nossa apresentação. Então, o que seriam, né, o que são os algoritmos genéticos? Eles foram propostos por John Holland em 1975 e o algoritmo genético consiste em uma técnica de inteligência artificial que pertence à classe particular de algoritmos evolutivos, que usam técnicas inspiradas pela genética e biologia evolutiva para achar soluções aproximadas em problemas de otimização e busca. Ou seja, a ideia foi imitar algumas etapas do processo de evolução natural das espécies, incorporando-as a um algoritmo computacional. Desta forma, né, o algoritmo genético ele se apresenta, ele consiste em uma técnica de inteligência artificial que se fundamenta em teorias e conceitos da genética e da evolução de populações de seres vivos. A implementação de tal técnica visa possibilitar que soluções ótimas sejam encontradas para resolver problemas do mundo real, detectados em diversas áreas do conhecimento. Então percebam que eu usei o termo soluções ótimas, né? É a otimização, é a busca da melhor solução para resolver estes problemas, né? Eis aqui os principais conceitos de um algoritmo genético que nós vamos ver aí durante a nossa apresentação. Os principais conceitos de um algoritmo genético são cromossomos, genes e população. O cromossomo é a cadeia de bits que representa uma solução possível para o problema. O gene é a representação de cada parâmetro de acordo com o alfabeto que será utilizado. A população é o conjunto de pontos, indivíduos no espaço de busca. Eis aqui o nosso objetivo principal, é a explicação do ciclo do algoritmo genético, uma explicação bem breve, né? Certamente há materiais mais complexos, melhor explicados do que esse daqui, pois esse daqui visa somente uma explicação superficial. Então vamos lá. O esquema geral de um algoritmo genético baseia-se na representação de um problema através de um conjunto de indivíduos que são soluções potenciais para o problema em questão. Então, através de processos como nós estamos vendo aí, de seleção, reprodução e mutação, obtém-se uma nova geração de indivíduos e o processo continua. Após um certo número de gerações, espera-se convergir para uma geração de elite, né, otimizada, né, que corresponde a uma solução ótima ou quase ótima para o problema, né? Então vamos iniciar aí, né, com o quê? Com a população inicial. O que é a população inicial? O que é esse termo aí? É o conjunto de todas as soluções, cromossomos, a serem armazenadas. Cada cromossomo deste conjunto representa uma solução possível. Cada uma das possíveis soluções é avaliada pelo seu valor de aptidão para o problema. Ou seja, cada indivíduo da população corresponde a uma solução possível para o problema, mesmo, né, que não seja uma boa solução. Passamos para o próximo operador, né? O operador avaliação, né? Avalia-se a aptidão
né, das soluções, indivíduos da população. É feita uma análise para que se estabeleçam quão bem elas respondem ao problema proposto. Então percebam bem ali aquela palavrinha aptidão. No mundo real, a aptidão é exercida pelo meio em que o indivíduo vive. Quando acontece uma modificação no meio e determinado indivíduo não se encontra apto para sobreviver ali. Ele tem menos probabilidade de se reproduzir e assim passar os seus genes para as próximas gerações, tendendo ao quê? A extinção, já que ele não consegue passar os seus genes para as próximas gerações. Nos problemas de busca e otimização, deve-se também determinar o quão bom é uma solução, no nosso caso, o indivíduo, para que se possa definir se essa contribuirá para a resolução do problema. Esse trabalho é realizado pelo operador de função de aptidão, que é o nosso aqui avaliação. Assim, este operador confere uma nota para cada cromossomo de acordo com o problema, sendo tal nota, posteriormente, utilizada no operador genético de seleção, que nós vamos ver aí que é o nosso próximo operador. O cálculo da função de aptidão é o único elo entre o algoritmo genético e o problema proposto. É a única parte não genérica do algoritmo genético e deve ser capaz de identificar todas as restrições e objetivos, ou seja, a função de aptidão deve ser específica para cada problema. Vejamos agora o operador seleção. Indivíduos são selecionados para a reprodução. A probabilidade de uma dada solução I ser selecionada é proporcional à sua aptidão. Pois bem, o operador de seleção ele é executado logo após o cálculo da aptidão, no caso, a avaliação dos cromossomos gerados. Sua implementação ela é baseada no processo de seleção natural, onde os indivíduos mais capazes possuem maior probabilidade de gerar mais descendentes, enquanto que os menos capazes, né, poderão ainda gerar descendentes, porém em uma escala menor. Logo, é necessário que os cromossomos que possuam um valor de aptidão maior sejam beneficiados, sem que os cromossomos com aptidão menor sejam desconsiderados, né? Desta forma, a seleção não deve ser baseada somente na escolha do indivíduo mais capaz, pois existe a probabilidade, dessa maneira, de um indivíduo menos capaz possuir propriedades genéticas favoráveis à geração de um cromossomo que possua a melhor solução para o problema analisado, considerando que tais propriedades favoráveis não estejam presentes nos demais cromossomos da população selecionada. Passemos agora para o processo crossover, né, o cruzamento. Né? O cruzamento seria o quê? Características das soluções escolhidas são recombinadas, gerando novos indivíduos. Né? Então, o processo de cruzamento é utilizado após a realização da seleção, a etapa anterior, o operador anterior. Nesta fase, ocorre a troca de segmentos entre pares de cromossomos selecionados para originar os novos indivíduos que virão a formar a população da geração seguinte. Ou seja, assim, a ideia principal do cruzamento é propagar as características positivas dos indivíduos mais aptos da população por meio da troca de segmentos de informações entre os mesmos, originando o quê? Originando novos indivíduos. Daí passemos para a fase, o operador mutação. Características dos indivíduos resultantes do processo de reprodução são alteradas, acrescentando assim variedade à população. Ou seja, o operador de mutação é executado logo após o processo de cruzamento e tem por objetivo realizar modificações em determinadas propriedades genéticas de uma população de forma aleatória. Tal operação mostra-se muito importante, uma vez que possibilita à população atual obter propriedades genéticas
que não existiam ou eram encontradas em baixa porcentagem. Deste modo, a execução do operador de mutação mostra-se indispensável, visto que este permite a introdução e manutenção da diversidade genética da população. Logo, com a execução do operador de mutação, é possível garantir que o espaço de busca possivelmente não será igual a zero. Vale ressaltar que a taxa de mutação, assim como na natureza, assim como ocorre na natureza, né, deve acometer uma pequena parcela só da população, pois caso a porcentagem seja elevada, os indivíduos gerados pouco se assemelharão aos seus pais, né? Caso contrário, a diversidade da população estará comprometida. Atualização. Os indivíduos criados nessa geração podem ser inseridos na população e indivíduos já pertencentes à população podem ser removidos. Esse operador atualização, ele é praticamente autoexplicativo, né? Ele consiste o quê? Na atualização, a população antiga é substituída por uma nova população, formada pelo cruzamento dos indivíduos selecionados do que? Da população anterior. E a finalização. O que ela faz? Ela verifica se as condições de encerramento da evolução foram atingidas, retornando para a etapa de avaliação em caso negativo e encerrando a execução em caso positivo. O operador de finalização é o responsável por determinar se a execução do algoritmo genético será concluída ou não. Tal ação é realizada a partir da execução de testes baseados em uma condição de parada pré-estabelecida. Tal condição de parada pode variar desde a quantidade de gerações desenvolvidas até o grau de proximidade dos valores de aptidão de cada cromossomo, de cada indivíduo, né, de determinada população. Bom, chegamos ao final aí do objetivo principal, que era explicar o ciclo dos algoritmos genéticos, né? Esse slide aqui, aplicações, ele é somente para mostrar alguns exemplos, né, de utilização, de aplicação dos algoritmos genéticos. Então, temos aqui problemas de otimização. Algoritmos genéticos são normalmente aplicados em problemas complexos de otimização com muitos parâmetros ou características que precisam ser combinadas. Otimização de funções matemáticas complexas. Aplicações industriais, ou seja, como chegar a um melhor produto, por exemplo, com menor custo, melhor qualidade e com o lucro desejado. Simulação de modelos biológicos no que diz respeito a comportamento e evolução, pesquisa em vida artificial e problemas onde haja variação na solução esperada em função do tempo.